Hello, Brasil! Hoje escrevo de uma ilha, um pequeno pedaço de terra que pertence ao maior país das Américas, os Estados Unidos. Como eu ia dizendo, a ilha é pequena, mas tem uma fama. Chama-se Manhattan, um dos 5 distritos que formam Nova York. Eu vim aos Estados Unidos basicamente para saber o que os americanos pensam sobre o modo de vida deles. Missão difícil, né? Porque só aqui em Nova York são 8 milhões de pessoas, de tantos credos, tantas etnias, tantas ascendências diferentes. A quantidade de pessoas por metro quadrado em Nova York só perde para Tóquio, a capital do Japão. Quando eu visitei essa cidade pela primeira vez, em 1988, achei isso tudo confuso demais para o meu gosto. Agora, a diversidade, a pluralidade de povos eu acho fascinante. Parece existir algum ponto de acordo que faz tudo funcionar. Ao mesmo tempo em que tem a cara do mundo, da mistura, Nova York também é um retrato de um único país, que são os Estados Unidos. Isso aqui é muito louco, muito louco. Essa minha viagem aos Estados Unidos foi em outubro de 2003. Eu cruzei o país de costa a costa. Viajei de carro de Nova York, no Nordeste, até São Francisco, do outro lado, no Oceano Pacífico. Eu queria conhecer melhor os americanos e as paisagens americanas também. Passei anos e anos sonhando em fazer essa viagem. Hoje eu vou mostrar Nova York e conversar sobre a cidade com o americano Michael Kapp. Michael é jornalista, cronista e autor do livro Sonhando com Sotaque, Confissões de um Gringo Brasileiro. Michael escreve sobre como um americano, no caso o próprio, enxerga o Brasil, onde ele mora há 22 anos. O gringo brasileiro é casado com uma brasileira e tem 2 enteados que considera como filhos. Há quem diga que Nova York é um lugar à parte dentro dos Estados Unidos da América. Quem vê de longe já reconhece. Desde 1886, há 100 e tantos anos, essa figura é a primeira que aparece quando se chega a Nova York pelo mar. O grande símbolo nova-iorquino. Dá até para dizer o grande símbolo dos Estados Unidos da América. É estrangeiro. Foi um presente dos franceses. Veio até aqui de navio. Uma deusa coroada que segura uma tocha e um livro. O livro simboliza a Constituição dos Estados Unidos, que descreve os princípios do ideal democrático da nova nação americana, proclamada em 4 de julho de 1776. Essa data é extremamente significativa para os norte-americanos, tanto que está registrada na capa. A tocha iluminaria toda a redondeza com os princípios morais e éticos do novo país. Na coroa, 7 pontas, correspondentes aos 7 mares do globo terrestre, os 7 diferentes caminhos para se chegar à América. E o nome da estátua traduz o que essa terra sugeria às pessoas que vinham para cá: liberdade. Assim como o Brasil foi colônia portuguesa, os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra. Os puritanos ingleses que vieram para cá tinham o sonho de construir um país só deles. Um estado livre da degradação moral e da corrupção que, na opinião desses imigrantes, impregnavam a sociedade europeia.
Nesse novo país, eles teriam liberdade para viver como queriam e oportunidade para prosperar. Particularly for societies which historically have been hierarchical and have been defined by social inequality. The kind of mythos of American democracy and the idea that this is a society where all people have a voice, and even the cowboys, is something that was very attractive around the world. Hoje, os Estados Unidos têm quase 300 milhões de habitantes. A cada 100 pessoas, 15 têm ascendência alemã, 11 são descendentes de irlandeses, 8 de ingleses, 6 de italianos e por aí vai. Quais são os motivos principais que levam você a amar o seu país, os Estados Unidos? Os Estados Unidos porque, pelo fato que tem um capitalismo muito forte e muito dinheiro circulando, tem muito mercado. Por exemplo, mercado se você entra no banca de jornais, eu sou jornalista, tem 300 publicações. As opções são enormes. Então, se você quer ser uma pessoa criativa, você tem muitas maneiras de entrar no mercado. Eu posso escrever para um monte de jornais ali. Aqui, as chances são reduzidas. Se eu quero produzir alguma coisa criativa, tem muitas opções. Então, para ser uma pessoa criativa, você pode florescer lá muito facilmente. E os Estados Unidos, porque é um país muito individualista, te dá a opção de ser quem você quer ser. Para regular a entrada de mais e mais imigrantes, o governo norte-americano teve que tomar providências. Em 1892, estipulou um único lugar de acesso para todos que desejavam vir para os Estados Unidos. Essa porta de entrada, ou melhor, porto de entrada, era a cidade de Nova York, que fica no estado também chamado de Nova York. Reza a lenda que quando o número de habitantes de Nova York chegou a 500, eram faladas 19 línguas nesse território. Everybody has relatives in New York. I mean, New York is a place where the world comes together, and so people feel, very much that this is a city which is connected to them. Because it's such a diverse city with people from so many different places and so forth and so on, there's probably more of a sense of commitment to multilateralism and that kind of thing than would be the case in the heartland of the country. Nova York já se chamou Nova Amsterdã, porque quem fundou a cidade foram os holandeses, e Amsterdã é a capital da Holanda. Claro que os colonizadores ingleses depois rebatizaram o lugar de Nova York, uma homenagem à cidade chamada York, na Inglaterra. Quase sempre as imagens que a gente vê de Nova York, especialmente nos telejornais, são daqui, da ilha de Manhattan. O auge da mistura é aqui. O auge da confusão também. É o auge do charme, o auge dos preços, o auge do apelo ao consumo, o auge do turismo, o auge do ensino universitário, o auge da vida noturna. A ilha de Manhattan é a tradução concreta, e põe concreto nisso, de duas palavras: cosmopolitismo e progresso. Você fala de Nova York com muito gosto. Eu tenho essa impressão. Você gosta, né, de Nova York? Eu morava lá há 3 anos. Nova York é um paradoxo, porque é o centro do capitalismo, é o lugar onde tem mais poder aquisitivo e tem mais concorrência, tem mais a ideia de tempo é dinheiro, é muito mais fixo lá, as pessoas não têm tempo para se ver, para se conhecer.
mas ao mesmo tempo é o capital cultural do país, onde mais criatividade existe artisticamente, onde tem mais multiculturalismo, mas tem mais... estou falando sobre a ilha de Manhattan, onde tem uma mistura, um caldeirão de povos que se juntam e se dão bem. Então, no mesmo lado, tem um lado que é o cume do capitalismo e outra é a cume do multiculturalismo. E os dois, você tem que conciliar os dois para morar bem lá. Quando eu penso na ilha de Manhattan, a cor que me vem à cabeça, imediatamente, é a cor amarela. Tudo bem que o metrô por aqui é usado por quase todo mundo e é extremamente eficiente, mas Manhattan é um aglomerado de táxis amarelos. E o melhor de tudo é que ali dentro vai estar um motorista paquistanês, ou um cidadão romeno, um sujeito marroquino, quem sabe um condutor de El Salvador. Existem cerca de 12.500 desses carrões amarelos na cidade de Nova York. A maioria concentrada aqui em Manhattan. Eu acho que números grandiosos, ainda mais na televisão, pouca gente guarda. Mas, vamos lá. As corridas dos táxis nova-iorquinos geram, em média, quase $1,5 bilhão por ano, o equivalente a mais ou menos 4 bilhões de reais. É aproximadamente o que o governo federal brasileiro reserva todo ano para a cidade do Rio de Janeiro. Nova York, esse lugar fatura uma enormidade, até com o trânsito. No próximo bloco, a gente vai até o canteiro de obras que obriga os nova-iorquinos a lembrar que todo dia começa do zero. Hoje eu estou conversando com Michael Kapp, um americano que já viajou por muitos países e acabou escolhendo o Brasil. Depois de mais de 20 anos, ele jura que já sonha em português. O assunto é Nova York, um dos lugares onde Michael já morou. A cidade que sempre foi manchete quando se falava em cosmopolitismo e progresso, a partir de setembro de 2001, passou a ser associada também à tragédia. Esse buraco em plena Manhattan é o Marco Zero. Aqui costumavam trabalhar cerca de 50 mil pessoas e circular todo dia outras 200 mil. Marco Zero, o valorizadíssimo ponto da ilha de Manhattan, onde ficavam as duas torres do World Trade Center, centro de comércio mundial. Um símbolo do poderio econômico do país mais rico do mundo. Os dois prédios foram atingidos por 2 aviões sequestrados por um grupo radical muçulmano no dia 11 de setembro de 2001. Além das duas torres, cada uma com 110 andares, há também a ausência de cerca de 3 mil pessoas. Eram passageiros e tripulantes dos aviões sequestrados, gente que estava dentro dos prédios que caíram, bombeiros e policiais que vieram socorrer as pessoas.
existe ainda o dano emocional absolutamente impossível de ser medido ou avaliado. I want to remember a horrible act that was committed to humanity, and to Americans in particular, but to humanity in general. It was a day that changed the world, I believe. Our son worked in the World Trade Center. That he worked for Morgan Stanley, and that day he went to the dentist. Oh, really? That's right. He worked on the 60th floor, and just that particular day he had a dentist appointment. And so he went to the dentist, and on the way back to work, which was about around the time of the first plane, about 8:45 in the morning, he saw the World Trade Center on flames. He was actually listed as missing because he didn't report. They didn't realize that he wasn't at work that day. So he was listed as missing for a few days until he finally checked in with his supervisor. And unbeknownst to us, we don't live with him. He doesn't live with us. We attempted to call him. We couldn't reach him, and we panicked. How long did it take for you to find out? It took about 2 hours, I suppose, but it was 2 hours of hell. Not knowing, and I guess that's particular reason why I'm sad. And of course you could say, well, he wasn't there, he's okay, but he's not okay. He left New York City, he can't live here anymore. Os Estados Unidos mudaram muito na sua percepção depois do 11 de setembro? E mudaram em que aspectos? Há muitos, o país muito mais fechado, muito mais alarmista, muito mais medroso. Há um sentimento coletivo de paranoia? Paranoia total. O governo criou estados de alerta, vermelho, azul, roxo, não sei o quê, para criar um medo para justificar as ações que eles tomarem em vários países do mundo. E o povo vive nesse pânico, são controlados pelo medo. E o medo é muito maior agora do que era. Também os americanos que nunca viajaram muito fora do país, porque é um país grande, e eles acham que é um país bastante grande para não viajar tanto, eles viajaram menos. Tem muito menos americano indo para outros lugares do mundo, que fecha ainda mais o país, fecha a perspectiva do país. O país se fecha mais dessa maneira também. Essa mudança de cenário aqui em Manhattan desencadeou uma outra transformação de extrema relevância, que é a da própria imagem dos Estados Unidos frente ao mundo. A terra da oportunidade, da prosperidade, da democracia, da liberdade, passa a ser vista por muitos como uma nação que impõe às outras os próprios valores, costumes, interesses. E como os americanos fariam isso? Pressionando das mais diversas maneiras. Um trunfo de um país que é imbatível econômica e militarmente, mas que tem gerado um sentimento perigoso, crescente, perceptível entre muitos estrangeiros, chamado anti-americanismo. O governo reagiu aos atentados de 11 de setembro por meio da guerra. Primeiro, um mês depois, decidiu invadir o Afeganistão. Acreditava-se que Osama Bin Laden, o homem que teria planejado e financiado os ataques, estaria escondido nas montanhas daquele país. Um ano e meio se passou e aí, em março de 2003, os Estados Unidos declararam guerra ao Iraque. A alegação se manteve: combate ao terrorismo internacional. O governo americano garantiu que o Iraque produzia armas de destruição em massa, que poderiam vir a ser usadas por organizações terroristas. As tais armas não foram encontradas. Grande parte da população americana, mais ou menos 65% dela, a decisão. My personal opinion is that terrorism is something that should be addressed through an international criminal approach, that these are
criminal acts, they should be treated that way. My sense is that, no, it is not a war. But the longer you behave as if it is, the more true that becomes. E o tão falado sentimento de patriotismo dos americanos? Bom, alguém falou uma vez, eu não gosto da palavra patriotismo porque tem essa frase famosa que eu acho verdadeiro. Patriotismo é o último refúgio de um cafajeste. Ah, é? De quem é essa frase? Eu acho que, não me lembro, de Samuel Johnson ou alguém. E patriotismo é uma palavra usada para reforçar um senso de nacionalismo exagerado que cria todo mundo, a gente é o melhor, a gente tem que se proteger, a gente não aceita influências dos outros. Eu não gosto da palavra patriotismo. A cultura de idolatria pela bandeira, o presidente. Eu acho que o patriotismo, se você ama seu país e você isso é bastante. Inclusive tem uma outra frase que diz que é muito mais importante, se eu tivesse que escolher entre minha família ou os meus amados e meu país, eu iria escolher meus amados. Eu acho que patriotismo pode ser tão exagerado que você escolheria seu país antes de sua família. Então, patriotismo pode ser usado para criar um tipo de moralidade falso e desvalorizar os morais que você deve preservar. O projeto que vai substituir as Torres Gêmeas foi aprovado em janeiro de 2004. Haverá construções em memória às antigas torres e também edifícios comerciais. Existe até uma versão computadorizada daquele que viria a ser o prédio mais alto do mundo. Tudo deve estar pronto até 2009. Agora, essa aqui se tornou uma área tão delicada, tão passível de polêmica, que todo o planejamento de ontem, se mudar amanhã, para mim não vai ser surpresa. I think that people are getting back to normal, and I think that there is a new energy than there was before. O turismo em Nova York ficou abalado pelo terrorismo, mas se recuperou com incrível rapidez. Muita gente, além do prefeito nova-iorquino, deve ter pensado: como será ficar essa cidade? A Nova York anterior a 11 de setembro de 2001 e a Nova York de agora, aparentemente, são a mesma. Mas, se as aparências enganam, quem sou eu? Um mero jornalista viajante para arriscar algum veredito. (11 de setembro de 2001). Naquela manhã de 11 de setembro de 2001, eu estava em Miami, sul dos Estados Unidos, no estado da Flórida. Era uma viagem de trabalho. Inesquecível aquela manhã para mim, como para quase todo mundo, eu imagino. Eu estava tomando café da manhã no restaurante do hotel, vazio, e ouvindo um rádio ao fundo. Aí eu comecei a perceber uma certa repetição de algumas palavras, como avião, acidente, incêndio, mas não dava para ouvir direito. Daqui a pouco, o locutor falou num segundo avião, novo acidente, e começaram a surgir palavras como ataque, desabamento, guerra, invasão. Me lembrei do famoso episódio protagonizado pelo então radialista Orson Welles. Ele narrou pelo rádio, isso em 1938, a dramatização de um romance chamado A Guerra dos Mundos. Monstros marcianos estariam invadindo a Terra e tal, e dizem que um número bem razoável de ouvintes daquele programa acreditou. Famílias em pontos diferentes do país entraram em pânico, saíram de casa com arma para enfrentar os marcianos, outras famílias fugiram. Eu, ali naquele restaurante em Miami, pensei a mesma coisa por alguns minutos. Cheguei a ter certeza de que só podia ser uma peça de rádio, até a hora em que eu corri para o quarto e liguei a televisão.